novamente com vocês e podemos compartilhar mais umas boas novas do Reino dos Céus, compartilharmos dos segredos do Reino dos Céus, as boas novas. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês, é um tema meio polêmico, ele acaba gerando uma certa polêmica, mas o meu intuito não é gerar nenhuma polêmica e nem complicar mais o entendimento sobre o assunto. Eu quero falar com vocês nesse vídeo, compartilhar com vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração a respeito do arrebatamento. O arrebatamento realmente é um termo, é um assunto que acaba gerando às vezes certa polêmica. Algumas pessoas nem acreditam que realmente vai acontecer o arrebatamento. Pessoas acham que isso é um pensamento até de ficção do meio evangélico, que realmente isso não vai existir nada chamado arrebatamento, ou como são relatados, a forma como vai acontecer o arrebatamento. Existem pessoas que não acreditam que isso vai acontecer. E, claro, existem pessoas que nem pensam sobre isso, não tem nenhuma opinião formada a respeito disso. Porém, eu creio que no meio evangélico, no meio cristão, no meio evangélico, eu creio que, vamos colocar, eu não vou colocar 100%, porque é capaz até de ter algumas pessoas no meio evangélico que também não creem nisso, mas vamos colocar que 90% das pessoas que vivem hoje no meio evangélico, no meio cristão, que tem uma noção das Escrituras, elas concordam que vai acontecer um arrebatamento, elas concordam que realmente vai existir um arrebatamento. Mas a grande polêmica que existe em torno de tudo isso mesmo as pessoas acreditando que vai acontecer um arrebatamento, que vai existir, a grande polêmica que existe até no meio evangélico sobre isso é quando esse arrebatamento vai acontecer. Não quando, com exatidão de tempo, mas se esse arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, ou depois, ou durante o período da grande tribulação, como as Escrituras nos garante que haverá um período de grande tribulação. Então, para uma parte dos estudiosos, uma parte da igreja, tem um consenso de que ele vai acontecer antes da tribulação, que realmente o arrebatamento é um evento que ocorre antes, e assim que ocorrer o arrebatamento, começa então o período de grande tribulação na terra. E para alguns outros, isso vai acontecer durante o período de tribulação, quando nós estivermos naquela fase mais apertada, mais escura sobre a terra, sobre a perseguição da igreja, sobre uma série de fatos que a Bíblia nos relata. Então, nesse momento acontece o arrebatamento da igreja. Porém, não é isso que eu quero discutir, se ele vai acontecer antes ou vai acontecer depois, porque também sei que há um consenso em todos os grupos, quer queira que ele aconteça antes ou depois ou durante o período de tribulação, mas há um consenso entre todos de que o arrebatamento vai acontecer. Então, eu não quero tender para nenhum dos lados sobre isso que eu quero trazer, sobre essa ministração que eu quero trazer. Porque para mim o que importa o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento vai ser real e não está nas nossas mãos o controle sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu pegar aqui, em Lucas, capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, veja o que diz aqui em Lucas 17, capítulo 26, versículo 26, começando no 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam,
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aqui nós podemos ver que tanto a situação do dilúvio quanto a situação da destruição de Sodoma e Gomorra, eles aconteceram independente de se pessoas acreditavam nisso ou não. No caso do dilúvio, Noé, ele anunciou o que ia acontecer, mas as pessoas não deram crédito a ele por isso, as pessoas não acreditaram nele. Mas isso não impediu de que o dilúvio acontecesse. No dia certo, na hora certa em que Deus tinha para que aquilo acontecesse, ele aconteceu. Eu não tenho certeza, mas me parece que levaram quase 100 anos para ser construída a arca. Então, nesse tempo muitas coisas aconteceram, mas aquilo que Deus havia dito que ia acontecer, não passou em vão, aconteceu. Então a mesma coisa aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus disse que ia destruir aquela cidade, Deus disse que ia destruir. Agora, assim que Ló saiu com a sua família da terra de Sodoma, choveu dos céus enxofre e fogo e consumiu toda aquela cidade, independente das pessoas acreditarem ou não. Nós podemos ver no caso de Ló que ele tentou até mesmo avisar os seus futuros genros de que isso ia acontecer. Ele foi zombado, foi ridicularizado, porém no dia seguinte ele saiu de Sodoma e a destruição caiu sobre aquela cidade. Então, tudo isso está no controle de Deus. Se vai ser antes ou se vai ser depois, ou se vai ser durante o período de tribulação ou se vai ser depois, isso de verdade não nos importa, nem pesquisarmos ou irmos atrás ou estudarmos profundamente sobre isso, como se isso pudesse mudar alguma coisa, entender sobre isso vai mudar alguma coisa. Não, não vai mudar. Ele vai acontecer e nós temos que estarmos prontos para estarmos na lista daqueles que serão arrebatados. Eu tenho algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês, eu vou estar lendo algumas coisas aqui, porque eu não quero deixar de cobrir nenhum ponto, ok? Então é aquilo que eu estou dizendo, o arrebatamento ele não depende da nossa ação, não depende nem do nosso crer, como algumas pessoas não creem, mas não depende de nada disso. O fato dos futuros genros de Ló não crerem que a cidade ia ser destruída, não impediu ela de ser destruída, ela foi destruída, porque aquilo era uma ordenança de Deus, aquilo era o que Deus tinha dito que ia acontecer. A mesma coisa com a situação de Noé, as pessoas não creram, as pessoas não aderiram àquilo que ele estava pregando, mas isso não impediu daquilo que Deus disse que ia ser feito, realmente acontecer. Então ele vai acontecer isso, porque isso está determinado por Deus, o arrebatamento vai acontecer. Não se preocupe com quando será, só tenha em mente uma coisa e no coração, vai acontecer, vai acontecer. Então nós podemos ficar tranquilos, porque quem está no controle disso é Deus, Ele está no controle e vai acontecer no tempo dele. Eu quero compartilhar então com você, quero começar a ler alguma coisa a respeito disso do arrebatamento. Eu quero começar a ler com vocês aqui em Lucas ainda, no capítulo 17 também, a partir do verso 34. Acompanhe comigo então. Lucas 17, 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas pessoas fazendo praticamente as mesmas coisas, pessoas fazendo as mesmas coisas, pessoas andando da mesma forma, pessoas andando juntas. Esse texto, na verdade, alguns estudiosos da Bíblia, eles têm esse texto como não sendo relacionado ao arrebatamento. E também há um grupo que acha que esse texto é relacionado ao arrebatamento. Eu também aqui não vou discutir muito sobre isso. O que eu quero trazer nessa ministração
que eu quero trazer para você nessa ministração é algo relacionado ao arrebatamento. Então, eu vou neste momento tomar realmente o partido daqueles que acreditam que esse texto é relacionado ao arrebatamento, porque há um grupo que diz que esse texto não está relacionado, por conta do contexto dele, ele não está relacionado ao arrebatamento. Mas eu vou tomar por princípio de que esse texto é um texto relacionado a essa passagem, porque se nós lermos esta passagem, nós lermos esse trecho das Escrituras que eu li, a nossa mente é levada a pensar realmente no arrebatamento. Ele nos remete a pensarmos no arrebatamento. Um será tirado e o outro será deixado. Então, eu vou tomar por linha esse pensamento, de que esse texto que eu estou lendo agora, isso se refere ao arrebatamento. Mas o entendimento de tudo aquilo que eu quero trazer para você não vai ter muita relação, não vai influenciar muito se você acredita que é ou não, porque mesmo que esse texto não seja relacionado, o arrebatamento provavelmente será desta forma. Tá? Então vamos lá. Duas pessoas andando junto, fazendo as mesmas coisas, pessoas trabalhando da mesma forma, uma relação até de intimidade, dois estarão juntos numa cama, uma relação até de intimidade, mas um será levado e o outro será deixado para trás. Duas pessoas trabalhando junto no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Dois trabalhando num campo, um será levado e o outro será deixado para trás. Você já parou para pensar? Qual o critério para que alguém seja levado ou para que alguém seja deixado para trás? Você já parou para pensar sobre isso? Por que algumas pessoas, o que aconteceu de errado? São pessoas fazendo as mesmas coisas, são pessoas andando da mesma forma, são pessoas andando juntas. O texto nos remete a isso, a pensarmos que são pessoas andando juntas, porém, uma foi levada e a outra ficou para trás. O que será que aconteceu de errado? O que houve de errado para que alguém não conseguisse atingir a estatura, atingir o ponto para que você o seu nome fosse colocado na lista daqueles que seriam arrebatados? Nós podemos pensar em muitas coisas. Eu acredito até que um pensamento, vou até dizer um pensamento religioso, às vezes nós podemos fazer até uma comparação de pensarmos entre as pessoas que estão numa igreja, estão servindo a Cristo, estão servindo a Deus, estão teoricamente servindo a Cristo, teoricamente servindo a Deus. A pessoa está numa igreja, e comparar com as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão no bar, as pessoas que não querem saber de Cristo. Então nós podemos colocar o nosso pensamento nisso e definirmos: essas pessoas são as pessoas que vão ficar, as outras pessoas são as pessoas que serão levadas no arrebatamento. Claro, é lógico que aquelas pessoas que realmente têm uma vida de pecado, aquelas pessoas que estão numa vida de pecado, aquelas pessoas que estão numa vida sem nenhum compromisso com Cristo, sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum compromisso com as Escrituras, nenhum compromisso, não querem nada de Deus. Claro que, no meu entender, e eu creio que de muitas pessoas, elas não farão parte dessa lista. Não significa que elas não poderão ser salvas. Elas poderão ser salvas, sim, porque elas ainda estarão vivas, as pessoas estão vivas, então elas têm um tempo para se arrepender, um tempo para encontrar Cristo e mudar os seus caminhos. Mas neste momento, se o arrebatamento estivesse acontecendo neste exato momento, nós é lógico que iríamos pensar: essas pessoas que estão no mundo, que estão vivendo uma vida mundana, uma vida sem compromisso com Cristo, uma vida sem se importar com o que Jesus fez na cruz por nós, logicamente que essas pessoas não estariam nessa lista. Tá? E, por outro lado, as outras pessoas que estão vivendo uma vida reta, uma vida justa diante de Deus, essas pessoas estariam nesta lista. Então, qual seria o critério? O que nós poderíamos imaginar? Qual seria o critério? Vamos lá.
Porque nós sabemos também que pessoas que podem hoje estar dentro de uma igreja, pode estar hoje, não pode estar envolvida com o mundo da forma como nós achamos que as coisas são no mundo. Ela pode não estar envolvida, ela não tem problema com vício, ela é uma boa pessoa, faz bons trabalhos, boas obras. Boas obras. As pessoas falam, mas será que essa pessoa não vai estar nesta lista também? Será que nós podemos dizer que o critério para uma pessoa estar na lista do arrebatamento, nós podemos dizer que o critério seriam as obras? Será que nós podemos dizer que o critério para que eu e você possamos fazer parte deste dia, deste evento, possamos realmente estar incluídos na lista daqueles que desapareceram desta terra através do arrebatamento, se ele acontecesse agora, será que nós podemos falar assim, eu vou estar nessa lista, eu estaria nessa lista? Será que isso tem a ver com as nossas obras? Será que isso tem a ver com as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer? Eu creio que a resposta para isso seria não. A resposta seria não. Não, isso não tem absolutamente nada a ver com as nossas obras. Isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não importa o que eu estou fazendo agora, não importa se eu estou indo para a igreja ou não estou indo para a igreja, não importa. Não são as obras que vão me qualificar, que vão ser o critério usado para que eu esteja nessa lista daqueles que foram arrebatados, daqueles que desapareceram desta terra e foram encontrar Jesus nos céus. Eu acho que é um consenso no meio evangélico, é um consenso em todos nós, de que não são as obras não vão nos garantir este lugar, não vão nos garantir este arrebatamento. Com isso, se não são as obras, com isso nós poderíamos então aumentar esta lista. Nós poderíamos aumentar esta lista quando Jesus diz: 2 estarão juntos num campo, um será tirado e o outro será deixado. Nós poderíamos aumentar esta lista, nós poderíamos colocar: 2 estarão indo juntos para a igreja, um será tirado e o outro será deixado. 2 estarão juntos cantando e louvando a Deus, um será tirado e o outro ficará para trás. Ou nós podemos dizer: 2 estarão juntos no coral, um será tirado, o outro será deixado. 2 estarão juntos pastoreando uma igreja, cuidando de uma igreja, um será tirado e o outro será deixado. Uma série de coisas nós poderíamos colocar, uma série de eventos até religiosos nós poderíamos colocar. 2 estarão juntos participando da Santa Ceia, um será tirado, o outro será deixado. 2 estarão juntos trabalhando como diácono, 2 estarão juntos trabalhando em missões, um será tirado, o outro será deixado para trás. Porque não são as obras, que vão nos garantir estarmos na lista daqueles que serão removidos desta terra através do arrebatamento. Deixa eu achar aqui. Então, nós podemos concluir: se não são as obras, o que será? O que será? Ou realmente será que não são as obras? Ou realmente será que as obras não têm nada a ver com isso? Claro que nós podemos falar, claro que não. As obras são simplesmente obras. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Mas, vamos ver comigo o que diz as Escrituras. Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25.
Mateus 25, 34. Começando no 34. Mateus 25. 34 a 46. Deixa eu ver exatamente para não ler o texto todo. 34 a 46, está aqui. Está aqui. Vou começar a ler, tá? Mateus capítulo 25, do verso 34. Começando no 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem, essa é uma passagem que nos deixa um pouco em dúvida, porque aqui Jesus está tratando com as obras. Está tratando com as obras feitas por aqueles que eram justos e as obras não feitas por aqueles que se julgavam justos, aqueles que talvez estivessem achando que seriam merecedores de entrar no reino dos céus, porém sem as obras. Jesus está aqui enfatizando as obras que foram feitas por aqueles que eram justos. Então, provavelmente a resposta para sabermos se vamos estar na lista ou não do arrebatamento, a resposta sim o critério usado são as obras. O critério usado são as obras. As obras feitas em justiça, as obras feitas em fé em Deus. As obras contam muito. Há um engano dizendo de que as obras não são importantes. Elas não são importantes quando elas não são feitas em Cristo. As obras realmente, elas não podem nos salvar, elas não podem nos garantir nada. Mas uma vida em Cristo, uma vida de fé, nos faz termos as obras em nós. Nós podemos ver, é muito claro nesse texto. Aqueles que fizeram as obras foram visitar os enfermos, levaram alimentos aos que estavam necessitados e uma série de coisas. Uma série de coisas, hospedaram os estrangeiros, deram do seu coração, deram da sua própria vida para outras pessoas. Esta é uma obra. Esta é uma obra. E esta obra é uma obra que vai nos qualificarmos para estarmos na lista dos que serão arrebatados. Veja comigo também em Tiago 2:14. Tiago, capítulo 2. Timóteo, irmão, Deus.
Tiago, capítulo 2, verso 14 ao verso 18. Olha o que diz aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disto? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então nós podemos ver por essas duas passagens que realmente é importante nós termos as obras. As obras fazem parte daqueles que vivem uma vida de fé. Você não pode falar que você tem fé se você não tem as obras. Você não pode mostrar as suas obras sem a sua fé. É isso que Tiago está nos dizendo. Então, sim, são as obras que podem nos colocar naquela lista. Existem obras de justiça e existem obras de religião, existem obras religiosas, obras feitas simplesmente por fazer, obras que não são uma inspiração de Deus, não são obras feitas através do amor de Deus. Essas obras não nos levam a nada, mas quando o Espírito de Deus está em nós, quando o Espírito de Deus habita em nós, então nós realmente vamos fazer as obras. Não tem como você viver uma vida cristã e não ter as obras. Por isso que eu digo que um dos critérios, e eu creio que o principal, são as obras. São as obras feitas pela fé. Nós poderíamos até colocar e entender que Noé foi salvo, ele e a sua família, foi salvo por uma obra de suas mãos. Noé foi salvo pela obra de suas mãos. Ele não ouviu simplesmente de Deus que vai haver um dilúvio, que vai haver uma destruição. Constrói um grande barco e entra nele com a sua família e com alguns dos animais. Ele não ouviu aquilo e ficou simplesmente crendo naquilo, simplesmente esperando aquilo acontecer. Ele partiu para fazer a obra que ele tinha que fazer. Então, a obra de sua mão foi feita em fé, uma obra de fé numa época onde nunca havia chovido, pelo menos da forma como choveu, nunca havia chovido, nunca havia dado tempestades. Ele estava construindo um barco num lugar seco, um grande barco num lugar seco. Isto é uma obra de fé. Então as obras realmente, elas contam quando elas são feitas em fé, e não através de um sistema religioso, através de preceitos religiosos, mas ela consta quando você e eu, nós ouvimos a direção de Deus, ouvimos a voz de Deus, e ouvimos e sabemos aquilo que nós devemos fazer, e nós fazemos isso em fé. Aí nós produzimos obras de fé. Paulo, se nós formos ver a história de Paulo, se você conhece a história de Paulo, por onde ele andou, ele fez as suas obras. Ele fez as obras. Ele levantou a igreja, ele ajudou pessoas, ele ajudou financeiramente, ele recolheu oferta para levar para os santos. Ele fez as suas obras por conta da sua fé. Por conta da sua fé em Cristo, ele praticou as grandes obras. Os heróis da fé, todos eles praticaram as suas obras. Todos eles praticaram suas obras. Jesus esteve aqui para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele mesmo disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele estava na cruz, ele disse, tudo está consumado, ou seja, a obra está acabada. A obra está feita. O próprio Deus, quando ele terminou no sétimo dia, e ele descansou de toda a obra de suas mãos. Ele descansou de todas as obras que ele fez, todo o universo. Então, nós devemos tirar esse conceito religioso sobre obras. Muitas vezes nós não fazemos as obras porque nós achamos que é uma coisa que é religiosa, é uma coisa que são obras.
Sim, obras podem ser obras mortas, sem valor, mas se nós somos realmente pessoas que estamos vivendo pelo Espírito de Deus, nós vamos querer praticar as boas obras, porque são essas obras que vão testificar de Cristo. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: aquele que crê em mim farão as obras maiores do que a que eu faço. Porque é importante porque é através disso que Deus é glorificado. Deus foi glorificado em Jesus através das suas obras. Deus tem que ser glorificado em nós através das nossas obras. Nós não podemos chegar na presença de Deus e nós não fizemos nada. Nós simplesmente aguardamos. Nós aguardamos a chegada do arrebatamento. Nós criamos que realmente isso ia acontecer e nós ficamos aqui esperando o arrebatamento acontecer. A única dúvida que nós tínhamos era essa, se vai ser antes ou se vai ser depois. Não, vamos tirar isso da nossa mente, vamos tirar isso do nosso coração. Ele vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Nós ultimamente ouvimos muito se dizer a respeito nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos realmente aí precedendo a volta de Cristo, os eventos que têm acontecido, guerra, agora essa pandemia, tudo aponta para a volta de Cristo. Mas nós temos que entender que o próximo evento, ou o evento que vai anteceder a volta de Cristo, o grande evento, é o arrebatamento. Então, se a volta de Cristo está próxima, o arrebatamento está muito mais próximo, muito mais próximo. E nós temos que correr para fazermos as obras ao qual Jesus nos comissionou para fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma das obras que Ele nos comissionou para fazer. Ele não nos comissionou para aguarde o arrebatamento que Ele vai chegar. Aguarde e fiquem atentos para o dia do arrebatamento. Não. Ele quer nos pegar trabalhando, executando as nossas obras. Se não for durante a madrugada, se não for durante a noite, Ele quer nos pegar trabalhando nas suas obras, trabalhando, ajudando, auxiliando, levando vida a quem precisa de vida. Essa é a nossa missão antes do arrebatamento chegar, porque depois não poderemos fazer mais nada com relação a isso. Então nós temos uma grande obra para fazer, e essa grande obra conta para que o nosso nome esteja na lista dos que serão arrebatados. A sua obra, a minha obra, que nós temos para fazer em Cristo, conta para que o nosso nome esteja na lista daqueles que vão desaparecer dessa terra através do arrebatamento. Eu fico por aqui, espero ter conseguido passar alguma coisa importante para você. Espero que realmente você possa entender e entender que eu não estou colocando, eu acho que eu deixei bem claro que não são as obras que nos salvam. Porém, quando você é uma pessoa salva em Cristo, as suas obras contam e contam muito. Inclusive, eu acho que Paulo diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Elas serão provadas pelo fogo, então elas têm que existir. Como vai se provar uma obra pelo fogo que não existe? É importante nós entendermos isso. É importante a igreja entender isso. É importante a igreja entender que nós somos comissionados para uma obra nesta terra. E nós temos que fazer esta obra antes do arrebatamento. Nós temos que fazer esta obra antes das pessoas partirem deste mundo. Nós temos que fazer esta obra e alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. Essa é a nossa missão aqui nesta terra. Levarmos o Evangelho do Reino, levarmos as boas novas para os necessitados, falarmos de Cristo aos necessitados, levarmos cura aos doentes, levarmos paz aos atormentados. Essa é a nossa obra. Esta é a obra que Jesus diz, que nós faríamos obras maiores do que a que Ele fez. Eu espero que isso possa ir de encontro ao seu coração, assim como veio no meu coração. Eu espero que possa ir de encontro ao seu coração e você possa entender. Ainda mais se quem estiver me ouvindo, quem estiver vendo este vídeo, se você é um cristão, se você é um evangélico, essa é a nossa missão nessa terra. Nós temos uma missão, e a nossa missão não é esperarmos o dia de partirmos daqui, mas a nossa missão nessa terra é realmente fazermos a obra de Deus. Assim como
como Paulo pôde dizer no fim da vida dele, combati o bom combate. Combati o bom combate. Ele fez a sua obra. Então, fique com Deus, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima. E espero que realmente isso tenha tocado o seu coração. Amém.